E aí pessoal, mais um vídeo, estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu gostaria de ler um texto para vocês que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então existe um grupo de legalistas que dizem, eles defendem que Jesus, como diz esse texto, não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E que nós também devemos, por isso, nós devemos também cumprir a lei, seguindo os passos de Jesus, incluindo a lei dos 10 mandamentos, ou como também é conhecido, o decálogo. E nesta lei, no decálogo, tem lá também a guarda do sábado. Então, com isso, eles querem defender que nós, como cristãos, temos a obrigação de guardar o sábado. A pergunta é: devemos mesmo obedecer o decálogo? Devemos mesmo guardar o sábado? É isso que Jesus está ensinando nesse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17? É isso que nós vamos ver. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim abolir, mas cumprir. De fato, Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumprir e com certeza ele a cumpriu, sem falhar em nenhum ponto. Agora tem algumas coisas aqui que nós devemos considerar. Primeiro, veja que a lei continuaria até que fosse cumprida. O versículo 18 diz claramente: Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Então, primeiro, Jesus, a lei estava valendo até que tudo se cumprisse, e Jesus a cumpriu. Segundo, Jesus não está se referindo somente ao decálogo, como dizem os guardadores do sábado, Não somente aos 10 mandamentos, mas sim a todo o sistema de lei do Antigo Testamento. A Torá, conhecida também como a Torá, que é o Pentateuco. A Torá era o Pentateuco, Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É conhecido como a Torá. Então, era todo aquele sistema de leis da Torá. Se não me falha a memória, são 613 mandamentos. Agora, o problema é o seguinte: quem acha que Jesus deixou brecha na lei aqui para guardar a lei do sábado, para guardar o sábado, se esquece de todo o contexto em que esse texto aqui está inserido, esse texto de Mateus capítulo 5. Por quê? Porque, vejam bem, Jesus ele citou sim os 10 mandamentos, ele citou o decálogo. No versículo 21 tem lá, não matarás, certo? No versículo 25 tem, aliás, no 27 tem, não adulterarás. No versículo 33 tem, não jurarás com falsidade. Esses mandamentos aqui fazem parte sim do decálogo. Então, com certeza Jesus estava dizendo que ele veio e cumpriu o decálogo. E com certeza nós também devemos cumprir o decálogo. Só que o pessoal que defende essa tese de que nós devemos guardar o sábado, porque o sábado está no decálogo, e o decálogo foi cumprido por Cristo, e nós também devemos cumpri-lo, se esquece uma coisa. Jesus não citou somente o decálogo aí, ele não citou somente os 10 mandamentos, mas também citou a lei cerimonial. Veja, no versículo 38, está escrito lá, olho por olho e dente por dente, que é o que está lá em Levíticos, capítulo 24, versículo 20. No versículo 43 de Mateus 5, está escrito também lá, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo,
que também faz parte da lei cerimonial e nada tem a ver com o decálogo, com os 10 mandamentos. Esse mandamento de amar o próximo e odiar o inimigo está lá em Levítico, versículo 19, aliás, capítulo 19, versículo 18. Então, não somente o decálogo, mas também a lei cerimonial está inserida aqui no texto de Mateus 5. Então, se por Jesus ter dito isso, preste atenção no raciocínio. Se por Jesus ter dito isso aqui no versículo 17, que nós temos que ele guardou a lei, ele não veio abolir, mas veio cumprir. E se ele está dizendo aqui que nós temos que cumprir também essa lei, então nós temos que cumprir não somente o decálogo, os 10 mandamentos, mas também a lei cerimonial. Entendeu? Ou seja, todos os 613 mandamentos da Torá. Será que os guardadores de sábado fazem isso? Eles ainda vivem pelo aquele princípio de olho por olho e dente por dente? Será? É isso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos refletir, né? E eles também, principalmente eles que advogam essa causa. Então é isso, recapitulando. O contexto de Mateus 5 mostra que Jesus falava do Pentateuco, ou seja, toda a Torá, e não somente dos 10 mandamentos. Sendo assim, aqueles que querem guardar o sábado, que faz parte do decálogo, têm que também obedecer à lei cerimonial, aquela leizinha que diz olho por olho e dente por dente. Viu que confusão não fazer uma exegese correta, uma hermenêutica correta, mas pegar textos isolados, como esse aqui de Mateus capítulo 5, versículo 17? É uma confusão. Aí vocês podem perguntar assim, certo, mas aí o que a Bíblia diz? O que Jesus está dizendo aí em Mateus 5,17? Nós não devemos guardar os mandamentos? É o que nós vamos ver agora. Como eu mesmo já falei aqui antes, Mateus 5,17 e versículo 17 e 18 diz que nada na lei de Moisés passaria até que tudo se cumprisse. E se cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei da Torá. E depois de cumprir toda a lei da Torá sem falhar em nenhum ponto, ele cumpriu morrendo na cruz e bradando o termo tetelesté, traduzido para o português, está consumado, está pago. Entendeu? Então, esse termo aqui, interessante essa nota, esse termo aqui era um termo usado em textos antigos, foram encontrados manuscritos de dívidas dívida que alguém pagou para outra pessoa, e com esse nome tetelesté, que é como se fosse o carimbo de tá pago. Hoje você paga uma coisa no comércio, né? Você recebe o carimbozinho na nota pago. Assim, Cristo tornou-se o finalizador dessa lei, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler o texto. Pois Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, justificação, para tornar justo. Vamos ver também o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos chamou para a liberdade. E Paulo diz aqui para nos alerta para não nos tornar de novo escravos da servidão. Versículo 2. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Ou seja, a circuncisão era uma lei cerimonial. Então aqui ele já está colocando de lado as leis cerimoniais, né? Vamos lá, continuar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, a lei, ela não é... você não pode pegar ela lá à carta, escolher o que você quer. Não. O sistema de lei é um só. Ou você cumpre tudo ou não cumpre nada. Vamos continuar a leitura. Depois voltaremos a esse ponto. O versículo 4. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Ou seja, quem quer se tornar justo pela lei, né? Aqueles que vos justificais pela lei, eles estão separados de Cristo e caíram da graça. Ok?
Agora, voltando àquele ponto que eu falei, do versículo 3 aqui, que o homem que se deixar circuncidar, ou seja, o homem que quer guardar o sábado, que quer se circuncidar, que quer oferecer sacrifício, que quer, seja qual for o mandamento que ele quer seguir do Antigo Testamento, ele está obrigado a guardar toda a lei. Certo? Lá em Tiago 2:10 deixa isso bem claro. Vamos ler lá. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas é homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Ou seja, não são várias leis o sistema de lei do Antigo Testamento. É uma unidade. Esse sistema de lei é uma unidade. Ou você obedece tudo, ou quebra ela integralmente. Quebrou um, quebra todos. Guardou o sábado, mas não se circuncidou, quebrou toda a lei do mesmo jeito. Certo? Agora, se você é um crente israelita, se você faz parte do povo judeu, então você deve sim guardar a lei. Mas aí já é outra conversa. Não estou falando de crentes israelitas e nem judeus. Estou falando de nós gentios. Estou falando para nós gentios. Depois eu gravarei outro vídeo, postarei outro vídeo aqui falando sobre que tipo de lei nós devemos guardar. Nós gentios, né, que não somos judeus. Depois da vinda de Cristo, o que está valendo hoje é a lei do amor. Por isso ele, né, Jesus, nos deu um novo mandamento. Vamos ler lá em João, capítulo 13, versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento, o próprio Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus deixa claro aqui é que daquele velho sistema de lei do Antigo Testamento, as que ainda são válidas para nós, para o povo dele, para os crentes, são aqueles que têm como base o amor a Deus e o amor ao próximo. É o que diz lá em versículo, que também está no Velho Testamento, lá em Levítico capítulo 19 e Deuteronômio capítulo 6. Certo? A base de toda a lei de Deus é o amor. Quer cumprir a lei de Deus? Ame a Deus e ao próximo. Romanos capítulo 3, versículo do 8 ao 10, diz assim: Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Gálatas capítulo 5, versículo 14 também diz assim: Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Não tem nada a ver com deixar de trabalhar um dia. Você às vezes perde o emprego porque, não, hoje eu não posso trabalhar, que hoje é um dia santo para o Senhor. E existe um mandamento que eu não posso trabalhar, não. Nem se oferecer sacrifício, nem circuncisão, nem Páscoa, nem rituais. Tudo isso foi dado ao povo de Israel até a vinda do Messias. O que vale agora é o amor. Todo o preceito do Antigo Testamento tem um princípio que nós devemos ainda hoje cumprir. Agora cumprir o princípio. Observar e retirar o princípio de cada preceito daquele e observá-lo e segui-lo hoje, mas não o preceito ao pé da letra. Toda a lei do Antigo Testamento devemos tirar o seu princípio e observar à luz do Novo Testamento e à luz da lei, da nova lei dada por Cristo, que é a lei do amor, que é a base de tudo. Esse sim nós devemos obedecer. Então tem vários versículos aqui que eu poderia ler para vocês, mas o tempo não dá. Gravaremos mais um vídeo sobre esse assunto com o passar do tempo, para não ficar muito longo, para não ficar muito chato, ok? O importante é isso. Quer cumprir a lei de Deus? Ame. O velho sistema de lei do Antigo Testamento foi cumprido por nós em Cristo Jesus. Então, se Jesus cumpriu toda aquela lei, você pode dizer que você também cumpriu, se você tem fé nele. Porque nós cumprimos a lei do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Ok? Deus abençoe a todos.
E em breve nos encontraremos novamente aqui. Não se esqueça de se inscreverem, apertar o sininho aí, compartilhar, deixar aí um comentário. E é isso aí. Deus abençoe a todos.